Olá, vamos falar sobre regularização de obras na Receita Federal. E o assunto hoje é a tal da aferição indireta. O que é isso? O que a Receita cobra do dono da obra se ele simplesmente resolver entrar lá no site da Receita Federal e emitir uma guia para ele pagar. Antes de mais nada, deixe me apresentar. Eu sou Cristiane Moraes, advogada especialista em regularização de obras, e eu quis trazer essa série de vídeos aqui no YouTube abordando alguns temas principais relacionados à regularização de obras. E o que eu vou trazer para vocês hoje é uma sequência na linha de raciocínio que eu venho seguindo desde dois vídeos atrás, que foi quando eu comecei a colocar os vídeos mais longos aqui no YouTube, para vocês compreenderem um pouquinho a minha visão sobre a regularização de obras, do porquê eu sempre digo que regularização de obras é coisa de advogado, que não é para afrontar ninguém, não é para desrespeitar nenhum outro profissional, mas é porque, de fato, a regularização de obras envolve questões que são necessariamente de análise jurídica, e eu tenho certeza que hoje esse entendimento vai se consolidar ainda um pouquinho mais para vocês entenderem esse meu ponto de vista de uma forma um pouquinho mais completa. Eu entendi que existe na prática duas formas de você pagar a remuneração, de você pagar o INSS de obras. Ou você todos os meses declara ali no site do e-social o seu trabalhador e o valor que você pagou para ele. Então, se você contratou 3 pedreiros esse mês, você entra lá no site do e-social, declara esse vínculo ali de trabalho com ele, declara quanto que você remunerou ele, e aí a Receita Federal vai emitir uma guia com uma alíquota de 20%. Se vocês viram o vídeo passado que eu fiz, eu justamente fiz a leitura do artigo 22, salvo engano, da Lei 8.212, que traz essa obrigação. Qual é a obrigação? Pagar 20% sobre o total das remunerações pagas aos contribuintes individuais no decorrer do mês. Então, se eu paguei R$1.000 para o pedreiro esse mês, eu vou ter que entrar no site do e-social, declarar o nome desse pedreiro, o CPF dele e os R$1.000 pagos. E aí a Receita Federal vai emitir uma guia no valor de R$200 para eu pagar. Só que a pessoa física dona de obra, ela não tem a mesma obrigação da empresa com relação à escrituração contábil. Ou seja, ela não precisa apresentar para a Receita Federal um centro de custo exato daquela obra, porque pode ser que ela nem saiba exatamente quanto que ela gastou de mão de obra. Então, ela não fez a declaração mensalmente, ela se perdeu, ou ela sabia até quanto que ela gastou, mas ela não tinha dinheiro para recolher naquele momento, e ela foi deixando para lá e as informações acabaram sendo perdidas ao longo da obra. Se isso acontece, a Receita Federal não fica simplesmente sem receber. Ela vai fazer o que a lei autoriza que ela faça, que ela vai fazer uma aferição por uma base de cálculo estimada, que ela chama de RMT, Remuneração de Mão de Obra Total. E por que chama mão de obra total? Porque a lei diz que tem que pagar sobre o total de mão de obra. Então não é que a Receita Federal mudou a base de cálculo. A base de cálculo, ela continua sendo a remuneração total de mão de obra. Só que agora, como você não declarou, essa remuneração vai ser estimada. Gente, tá fazendo uns barulhos aqui, é porque eu tô do lado do meu fogão a lenha. E tá estralando fogo aqui, mas não é nada não. Ignorem, por favor, o barulho. Enfim, a Receita Federal vai fazer um valor estimado no final da obra e ela vai emitir uma guia para você pagar. Qual é o problema disso daí? O problema é que no final da obra, se você declarar durante a obra, ela vai aplicar a alíquota legal da Lei 8.212, que é 20%. Então, se você entrar lá no site do e-social hoje, lançar o seu pedreiro lá, ela vai cobrar 20%, que é o que a lei fala que tem que cobrar. Só que se ela for aplicar uma base de cálculo estimada, ou seja, você não declarou, ela vai estimar a base de cálculo, em vez dela aplicar a alíquota de 20%, que é a alíquota que ela tem que aplicar mesmo, ela aplica 36,8%. Meu Deus, ela quase dobrou o valor do tributo da pessoa porque mudou a forma de aferir.
E isso aí está errado. Não pode fazer isso. Ou o dono da obra, pessoa física, deve 20% de acordo com a lei, ou ele deve 36,8%. A Receita Federal não pode, ela não tem força institucional para fazer isso. Ela não tem responsabilidade, ela não tem atribuição para simplesmente mudar a alíquota que a pessoa vai pagar, porque mudou a forma de recolher o tributo. Ou eu estou recolhendo todo mês, eu cobro 20%. Se eu recolher no final de uma base de cálculo estimada, eu vou recolher 36,8%? Não pode. Mas ela faz mesmo assim. E aí, como é que faz? Se eu faço um curso de regularização de obras e o professor simplesmente fala isso de uma forma completamente natural, porque eu não sei vocês, eu não sei se vocês chegaram a fazer algum curso de regularização de obras, mas se vocês fizerem, sinceramente, eu não recomendo hoje nenhum curso, eu não conheço nenhum curso de regularização de obras que ensine o jeito correto, que ensine essas nuances legais, mesmo porque a maioria dos cursos não são dados por advogado. Que eu saiba, só tem uma advogada nessa área que dá curso nessa área, mas pelo que eu vi, o curso dela hoje nem está disponível. Não sei se eu vi errado, enfim. Mas você não vai ver ninguém questionando isso. Eles vão simplesmente te explicar que a Receita Federal aplica 36,8% e esses 16,8% é uma série de alíquotas de contribuições de terceiros e de contribuição de segurado que incide sobre a empresa. Ela não incide sobre a pessoa física. Para compor esses 16,8%, a Receita Federal cobra, inclusive, a cota de segurado, o que é um absurdo. O que é a cota de segurado? A cota patronal, que é o INSS de obras, que você paga, ele incide sobre o valor da remuneração e ele é devido pela pessoa que pagou a remuneração, seja a empresa, seja a pessoa física dona de obra. A cota de segurado é a cota que a pessoa física, que eu pago, para que um dia eu possa me aposentar. A cota de segurado é o INSS meu aqui que eu pago. Como que a Receita Federal pode cobrar do dono da obra a cota de segurado de forma genérica? A cota de segurado é uma responsabilidade da pessoa que vai se aposentar e não do patrão. O patrão, quando ele é uma empresa, ele tem a obrigação de reter esse valor do trabalhador. Veja, ele não tem nem a obrigação de pagar. A obrigação de pagar é do trabalhador, só que o que ele tem que fazer? Ele tem que tirar esse valor do trabalhador na marra, aí ele desconta do salário. A cota patronal não, a cota patronal ele tem que pagar do bolso dele, da empresa. Mas a cota de segurado, ela é uma obrigação do trabalhador, ela não é uma obrigação do empregador. Então, gente, faz sentido nenhum a Receita Federal cobrar essa cota do dono da obra. E aí, quando eu fiz o curso e a professora simplesmente passou por esse item, assim como se fosse a coisa mais normal do mundo, destacou numa planilha ali as alíquotas, eu fiquei pensando, caramba, mas ela não vai falar nada disso daí? Ela não vai questionar? Ela não vai falar pra gente, olha, gente, isso daqui é ilegal, isso daqui a Receita Federal não pode fazer, a gente precisa ver meios de brigar com relação a isso? Não. Simplesmente foi falado que é assim que ela cobra, mas para ela não cobrar isso, para você pagar menos, você aplica o fator de ajuste e aí fica tudo certo, que aí você vai pagar 20%. Mas veja, eu já fiz um vídeo sobre o fator de ajuste, eu não vou falar dele aqui hoje, mas quando você aplica o fator de ajuste, você está fazendo declarações mensais lá no I-Social, então, obviamente, ela cobra 20%, que é o legal. Mas essa questão aqui do valor ilegal que a Receita Federal cobra, ela tem que ser abordada. A Receita Federal está simplesmente cobrando quase o dobro. Quantas pessoas que simplesmente recebem um aviso de regularização de obras, entram no site da Receita Federal, porque o aviso malandramente traz ali, né, um passo a passo, a pessoa, se ela lê aquilo dali, ela consegue fazer a regularização dela sozinha, que ela vai entrar lá, vai emitir o CNO, vai emitir a guia para ela pagar, e malandramente ela vai cobrar quase que o dobro do valor. E esse ponto nunca foi abordado no curso que eu fiz. Era tratado como se a Receita Federal cobra e tá tudo certo. Então, outro ponto, né, outro dia que eu olhei o curso e falei, caramba, mas o pessoal que regulariza a obra não se importa
com a ilegalidade da Receita Federal? Não. Simplesmente ela não é questionada. Eu comecei a perceber que tudo que eles fazem é com base 100% na normativa. A normativa é tratada como a mãe da regularização. E ela não é a mãe da regularização. A mãe da regularização é a lei. A normativa, ela faz dentro dos limites da Receita Federal. Só que, gente, uma coisa que todo tributarista sabe é que a Receita Federal faz coisas erradas quando ela vai organizar recebimento de tributo. A contribuição previdenciária patronal, como eu falei, que é o INSS, ele incide sobre o valor da remuneração pelo trabalho. Durante muitos anos, a Receita Federal cobrou a contribuição previdenciária da empresa, né, o INSS, de funcionárias que estavam recebendo salário maternidade, por exemplo. Ela simplesmente cobrava. Se a empresa não pagava, ela autuava. E precisou que os tributaristas começassem a brigar na justiça para que hoje a Receita Federal não cobra mais. Ela já aceitou que não pode fazer isso. Por quê? Porque salário maternidade não é remuneração pelo trabalho, a pessoa não está trabalhando. Então, veja, não era dito em nenhum momento que a Receita Federal erra, que a gente tinha que ter um olhar crítico com relação à Receita Federal. Não, simplesmente é o que a Receita Federal fala e acabou. Faz o que está na normativa e está tudo certo. É por causa disso que o pessoal entende errado o fator de ajuste, porque eles só olham a normativa, não olham a lei. E quando eu falei sobre o fator de ajuste, as pessoas entenderam que eu estava defendendo a Receita Federal. E eu não estou defendendo a Receita Federal. Eu estou defendendo o dono da obra. Só que quando você aplica um desconto ilegal, você não está defendendo o dono da obra, você está prejudicando ele. E quando você ignora o fato de que a normativa cobra quase metade do tributo de forma irregular, você também não está protegendo o dono da obra. Por isso que eu sustento a necessidade de que os advogados atuem na regularização de obras. Hoje, por exemplo, está abrindo um leque para os advogados de restituição tributária. Uma tese tributária que basicamente não está sendo aplicada em lugar nenhum. É preciso que a pessoa entenda um pouquinho de regularização de obras para ela conseguir aplicar essa tese. Por quê? Esses 16,8% que as pessoas pagaram aí nos últimos 5 anos, tem que pedir esse dinheiro de volta. Não pode deixar esse dinheiro assim lá com a Receita Federal. E essas coisas não foram alertadas no curso que eu fiz e eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Nos posts aí de INSS de obra, enfim, é sempre aquela mesma coisa, reduz o INSS de obras como? Um fator de ajuste. Não existe defesa jurídica de verdade do contribuinte. Existe uma aplicação mecânica de um entendimento que eu penso que é errado sobre a normativa e é assim que é feita a regularização hoje. E esse quadro, ele precisa mudar. E é por isso que eu estou trazendo aqui para o YouTube essa série de vídeos explicando essas questões das irregularidades, não só de entendimento do mercado, mas de irregularidades da própria Receita Federal, para que as pessoas compreendam a necessidade de sempre ter um advogado olhando as questões tributárias e olhando a regularização de obras. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha compreendido nesse vídeo mais um ponto do porquê eu digo que regularização de obras é coisa de advogado. E se você gostou, já curte o vídeo e compartilha com aquele advogado que ainda não conhece esse assunto e precisa conhecer para defender o dono da obra da Receita Federal.